E uma voz silenciosa, íntima, lhe perguntava: que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em uma mansão ou num casebre? Se comprou roupas em loja sofisticada ou num bazar beneficente? Se bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro? Se comeu em pratos finos ou numa simples marmita? Se pisou em tapetes caros ou sobre o chão batido? Se teve grande reserva financeira ou viveu com um salário mínimo? Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Absolutamente nenhuma. No entanto, o que você fizer do seu tempo na Terra fará muita diferença em sua vida. Não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Então, bem, a nossa lição de vida, ela está aí mostrando para nós a riqueza verdadeira, né? E nessa riqueza verdadeira, a gente vai falar ali dentro do Evangelho, né? E vai falar aqui também, né? Que ela veio mostrar para nós que nós temos todos nós temos o mesmo fim, né? Então ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio, ninguém é mais rico, ninguém é mais pobre. Todos nós vamos ter o mesmo fim. No final de cada um é deixar esse mundo e partir para o outro lado da vida, né? Não é assim? O final de todo mundo, chegar no final é morrer, né? E quando chegamos no final, não levamos nada daqui. Todas as nossas riquezas, bens materiais, tudo isso vai ficar aqui. Só levaremos desta vida tudo de bom que fizemos. Para Jesus, só tem valor o que levamos no coração. O amor ao próximo, as obras de caridade, os mandamentos que Jesus deixou para nós, para que nós possamos segui-lo. E para seguir Jesus, não podemos acumular, juntar, guardar, e sim partilhar, doar, ajudar os que mais precisam. Esta é a nossa missão. Então, essa lição de vida de hoje, ela veio mostrar para nós claramente que riqueza nenhuma vale nada. A maior riqueza que nós temos é o amor que nós temos a Jesus, o amor que nós temos às pessoas, né? Então, Jesus, nesta lição, ela mostra para nós que nós não devemos ajuntar bens, acumular. No final aqui falou, o que adianta viver numa mansão se depois a gente deixa tudo aqui, né? Então, o que vale é o que a gente leva no coração. O que vale é o bem que nós fizemos, é o amor que nós temos, as doações, as obras de caridade que fizemos, que partilhamos e os caminhos que nós seguimos Jesus, né? Então, por isso que fala, se guardarmos os mandamentos de Jesus, nós estaremos junto de Jesus, porque os mandamentos é que nos levam a caminhar com Jesus. Amém? Amém. Então, aqui já fica a primeira perguntinha da nossa tarefinha. O que essa lição nos ensina? Então, tem aí a primeira pergunta das tarefinhas, já escreva aí no seu caderninho. O que a lição de vida nos ensina? E agora nós já vamos para o Evangelho, e o Evangelho nosso hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30, né? Então, vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá, né? Hoje, o nosso Evangelho tem o título, né, de O Rico Querendo Seguir Jesus. Então, vamos lá.
Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhe disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro, vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós temos aí o evangelho nosso hoje, né? Que é o de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30. E é um evangelho que nos fala muito da riqueza, do dinheiro, né? Então, o que ele veio mostrar para nós? O jovem rico, que já vivia os mandamentos, né? Queria entrar no reino de Deus, mas era, né? Apegado ao dinheiro. Foi embora triste. Isso nos mostra que não é o dinheiro que traz a verdadeira felicidade. Então, quer dizer, o jovem era muito rico, possuía muitos bens, né? Mas ele queria saber como que entraria no reino de Deus. E quando Jesus mostrou para ele como que a gente faz para entrar no reino de Deus, ele se tornou uma pessoa triste, né? E Jesus quis mostrar para ele que o dinheiro não é a verdadeira felicidade. A felicidade está em que colocamos o dinheiro no lugar de Deus, sendo escravo dele. Então, quer dizer, Jesus falou para ele, né? Que o dinheiro, muitas vezes a pessoa se torna escravo do dinheiro.
só pensa em acumular, só pensa em guardar, né? Só pensa em comprar mais e mais e esquece, né, de Deus. Então, que a gente tenha que colocar Deus em primeiro lugar e depois o dinheiro, né? Quem for desapegado dos bens materiais e que se torna disponível para os bens espirituais, não vai sair no prejuízo. Muito pelo contrário, vai receber 100 vezes mais. Portanto, vale a pena e é lucro seguir a Jesus Cristo, né? Vale a pena não ser egoísta e materialista, vivendo em função de acumular riquezas. É melhor partilhar do que acumular. Então, o que Jesus veio mostrar para nós nesta lição? Que é muito melhor a gente ter aquilo que a gente tem e ajudar os pobres, ajudar as pessoas que passam por necessidade, né? Doar aquilo que nos sobra, né? Porque muitas vezes nos sobra um punhado de coisa e a gente acaba deixando perder, acumular e não tem ali aquele bom senso, aquela boa vontade ou até mesmo não enxerga aquelas pessoas que passam por necessidade, né? Então, às vezes a gente acha que se a gente doar aí 10 reais para uma pessoa, que aquilo vai nos fazer falta. E Jesus mostra que se você doa, você vai receber 100 vezes mais. Né? Então é isso que Jesus quer de nós, um coração bom, um coração generoso, uma mão que sabe abrir e doar. Por isso que fala ali no primeiro canto nosso, né? Que fala, as nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor, trazem o pão e o vinho para esperar o Senhor. Muito lindo, né? Então quer dizer que as nossas mãos consigam se abrir e doar, né? Então a gente só leva deste mundo aquele bem que a gente fez, o amor que a gente tem ao próximo, a ajuda que nós prestamos, né? Então, que vocês levam consigo que Deus não quer que a gente acumula riqueza, que Deus quer que a gente saiba repartir, que a gente saiba doar e ajudar os menos favorecidos. Amém? Amém. Então, agora a gente já vai passar aqui na lição de vida. Então, eu já tenho aí, ó. A primeira perguntinha da lição de vida é: o que essa lição nos ensina? E agora a gente já vai para o Evangelho. Então vamos lá. Para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo de 17 a 30, vamos aí na segunda perguntinha. O que mais chamou atenção neste texto? Então você vai ler e vai ver o que é que mais chamou atenção nesse texto. Terceira perguntinha. Qual a mensagem que ele traz para a minha vida? Então, dentro desse evangelho, qual que é a mensagem que ele traz para a minha vida? Eu falei aí várias vezes aí qual que é a mensagem que ele traz para a minha vida. Na número 4, colocamos a nossa felicidade no dinheiro ou em Deus? Então, a perguntinha de número 4. Colocamos a nossa felicidade no dinheiro ou em Deus? A perguntinha de número 5. Somos disponíveis para as coisas de Deus? Perguntinha de número 5. Somos disponíveis para as coisas de Deus? O que Deus pergunta nessa perguntinha aqui? Ele quer saber se a gente está atento a ir nas missas, a participar da igreja, a seguir os mandamentos, a ajudar as pessoas. Então, se eu estou sempre disponível às coisas que Deus quer de mim, né? E depois nós temos aí, lá no Evangelho, no capítulo 28,
Pedro pergunta, fala alguma coisa para Jesus e Jesus responde. Então eu quero que você vá lá no capítulo 28, ver o que Pedro fala para Jesus e responde para mim. Leia no Evangelho, lê lá na Bíblia o que é que Jesus respondeu a Pedro, tá? Então eu tenho aí na sexta perguntinha, é a pergunta do versículo 28. Pedro falou alguma coisa para Jesus e Jesus respondeu. Leia para o catequista o que Jesus respondeu a Pedro, tá bom? Então agora vamos continuar na nossa catequese. Depois a gente volta de novo nas tarefinhas, tá bom? Então agora eu tenho aí as nossas orações, elevando as nossas orações a Deus, né? Rezemos ao Senhor para que a nossa única riqueza seja a confiança na providência de Deus. Eu estou aí agora no terceiro passo da catequese. E a resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Primeiro, para que a igreja se coloque ao lado dos pobres e ponha sua confiança somente na graça do Senhor, rezemos todos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os ricos de bens materiais não adorem o seu dinheiro, mas se encontrem com Deus e partilhem os bens com os mais pobres, rezemos todos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os pobres se conscientizem e se organizem para formar uma nova sociedade, onde não sejam explorados, mas tenham dignidade, rezemos todos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nós cristãos sejamos despreendidos dos bens da terra e partilhemos para conquistar os bens do céu, rezemos todos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, ajudai-nos a colocar nossa máxima confiança no vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Todos. Amém. E agora nós já vamos ver aí a importância de ler a Bíblia durante a semana, né? E durante a semana vai ficar 2 textos bíblicos, que é o de Sabedoria, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então, você vai lá em Sabedoria, no capítulo 7, vai ler o versículo de 7 a 11 e ver qual você mais gostou. Em Hebreus, você vai no capítulo 4, versículo 12 e 13. Qual você mais gostou? Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13, né? Agora, eu só quero lembrar vocês de que ontem eu deixei aí no grupo os mandamentos aí da igreja, que são 5 mandamentos da igreja, né? E eu falei e escrevi um por um, né? Por quê? Tem muitos catequizando falando errado. Não tá lendo, não tá falando certo. Então, a gente tem que aprender certo, tá bom? E hoje, como tarefinha, no final eu quero os 7 sacramentos, tá? Então, os sacramentos são 7. Então, nunca esquecer que os mandamentos da lei de Deus são 10. Os mandamentos da igreja são 5. E os sacramentos são 7, tá? Então, eu quero ver os 7 sacramentos, que são: primeiro, batismo; segundo, crisma ou confirmação; terceiro, eucaristia; quarto, penitência ou confissão; quinto, unção dos enfermos; 6, ordem;
E o 7º, matrimônio. Então, depois vocês vão escrever e falar corretamente, tá? Porque nos 5 mandamentos da igreja, no 3º mandamento, onde está escrito comungar, estão falando para a gente comunicar, né? Aonde está falando pagar o dízimo, pegar o dízimo. Então, tem muita palavrinha errada aí, tá bom? Então, vamos consertar esses errinhos aí e falar bem certinho, tá bom? Então, agora a gente vai caminhar aí para o final da catequese, né? E vamos aí, então, ouvir o nosso canto de despedida e depois a gente finaliza a nossa catequese. Então, vamos lá? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar-lhe, não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então, ouvimos o nosso canto final, né? E agora a gente vai rezar a nossa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela nos abençoe, que ela nos proteja, né? E que ela possa nos iluminar. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então tenha aí um final de semana abençoado, na paz e no amor de Jesus. Que assim seja. Amém, né? A Trindade Santa nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Todos. Amém.